Beleza, galera? Vamos ver aqui mais uma dica aí. Nossa dica semanal de raciocínio lógico. Beleza. Saiu o edital do Bacen. Tá aí os assuntos, né? Estrutura lógica. Então, parte aqui do Bacen, se a gente fizer uma análise aqui rapidinho, ó. Toda essa parte aqui, vou pegar a caneta aqui. É a parte de lógica clássica, né? Estrutura lógica sentencial, lógica de primeira ordem. E aqui uma parte matemática, né? Princípios de contagem, operações com conjunto. Essa parte aqui é mais a matemática aí do segundo grau. E aqui também a parte de geometria, matrizes, essa parte do segundo grau. Mas os itens aqui, 1, 2, 3 e 4, é a parte chamada de lógica, né? A parte que é clássica de raciocínio lógico. E hoje aqui a gente vai matar aqui nessa dica a parte a gente chama aqui de leis de Morgan. Que diabo é isso, Almeida? Vou matar aí rapidinho. Você vai ver que é bem tranquilo. A gente tem uma questão aí para exemplificar. E a zorra do PowerPoint trava bem na hora da dica. Espera aí que eu já volto. Beleza, consertou aí, probleminha. Então, o computador do professor aqui está dando pau. O primeiro aluno aí que doar um computador pro professor, com certeza vai ser aprovado no concurso. Vamos lá, leis de Morgan. A galera é o seguinte, que é bem tranquilo. São duas leis e aí o que é que você tem que decorar as regras aí para a lei de Morgan. Primeira regra, olha o que é que você vai fazer. Nega todo mundo. Nega todo mundo. Você vai trocar as duas proposições que a gente vai ver aí na frente. E troca o conectivo. Troca o conectivo. Beleza. E como é que é essa troca, Almeida? Ó, o I vai virar o quê? O OU. E o OU vai virar o I. Sua prova também pode aparecer a palavrinha I, vai virar OU. E aqui o OU vai virar quem? Vai virar I. Então, quais são as duas regras na lei de Morgan? Você vai negar as proposições e depois trocar o conectivo. Beleza. São duas as leis de Morgan. Então, vamos ver aqui a primeira. Ó. Primeira lei de Morgan. E essa ordem, primeira e segunda lei de Morgan, precisa saber essa zorra aí para a prova? De jeito nenhum. Nem o examinador é louco de cobrar aí quem é a primeira e quem é a segunda lei de Morgan. Isso nunca caiu nem vai cair. Beleza? Vamos lá. Mas qual é a primeira lei de Morgan? Vamos lá. Tá aqui, ó. Não. Vou negar a proposição I. Então, P, I, Q. Isso aqui, sinal de quê? De equivalência. Isso é equivalente ao quê? É a mesma coisa dizer o quê? Você vai negar as proposições, ó. Então, não P, não Q. E o que é que eu faço? Troco. Aqui é I, vira OU. Você vai fazer sinal automático. E a segunda lei de Morgan vai ser o quê? Da disjunção. Ó. P ou Q. E o que é que eu vou fazer? Vou negar as proposições. O que é OU vira o quê? Vira I e nega a outra. Só isso, só isso. Então, esse itemzinho aí do edital, pronto, só essa besteira aí, esse item do edital, que são as leis de Morgan. Então, grava esse quadro aqui, ó. Guarda essa zurra aí para sua prova. Beleza, pessoal? Então, ó, nego as proposições, troco o sinal. Nego a primeira, troco o sinal conectivo, nego a segunda, nego a primeira, troco o conectivo, nego a segunda. Beleza? Isso aqui que são as leis de Morgan. E como eu digo, qual o segredo para acertar todas as questões de raciocínio lógico? É fazer questões. Não adianta ver essa teoria, ficar olhando o dia todo para esse quadro e não resolver nenhuma questão. Então vamos ver aqui como é a questão do CESP. Tá com a zorra, travou de novo. Espera aí. Pronto, galera. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão agora. Questão 2010, questão relativamente recente, ele diz o seguinte: a negação da proposição Pedro não sofreu acidente de trabalho ou Pedro está aposentado é. Beleza, vamos ver aqui a estrutura, ó. Cobrou o conceito de lei de Morgan. Então eu tenho minha primeira proposição é Pedro não sofreu acidente de trabalho. Essa aqui é a minha proposição que eu vou chamar aqui de P. Pronto. Ou, ó o conectivo ou aqui. Ou Pedro está aposentado. Que. Então eu tenho estrutura do tipo P ou que. E o que eu quero fazer? Eu quero a negação. Pronto, caiu na lei de Morgan. O que é que eu vou fazer? Nego a primeira, troco o conectivo, ou vira I, nego a segunda. Então, como é que vai ficar a expressão? Eu tenho que achar a negação do P. O P diz o seguinte: Pedro não sofreu acidente de trabalho.
Qual é a negação? Vai ser Pedro sofreu acidente de trabalho. Então, essa primeira parte aqui, ó, tá ok. Vou pegar uma outra cor aqui, a vermelha, ó. Ele diz que é Pedro sofreu acidente de trabalho. De fato, ó, isso aqui é não P, porque a P é Pedro não sofreu acidente. Beleza. Agora, o ou. Ih, meu amigo, aqui já tem um problema. Esse cara aqui deveria ter virado o quê? I. Deveria ter virado I. E agora, ele diz, Pedro não está aposentado. A nossa proposição que é Pedro está aposentado. E ele disse aqui, ó, Pedro não está aposentado. Então, aqui é não que. Ou seja, a negação, o CESP deu como negação aí o não P ou não que. Tá errado, meu amigo. Pela lei de Morgan, eu tinha também que trocar aqui pelo I. Então, gabarito errado. Então, essa é uma das formas aí do CESP cobrar esse conceitozinho aí que vai ser a banca do Bacen. Beleza? Vamos ver outra? Vamos lá. Questão de 2009. Mesma estrutura. Por isso que eu digo aí, ó, aluno tem que fazer o quê? Concurseiro safo faz questão. Por quê? Porque o examinador, meu amigo, ele não tem criatividade nenhuma. Faz aí 1000 questões, que você vai começar a ter déjà vu na prova. Vai ficar pensando, mas eu já fiz essa questão em casa. Olha aí o que é que ele diz. A negação da proposição. Mesma estrutura. O presidente é o membro mais antigo do tribunal e o corregedor é o vice-presidente. Tal. De novo, cobrando lei de Morgan. Então, vamos lá. Aquela foi com ou, essa agora é com i. Então, ó, o presidente é o membro mais antigo do tribunal. Então, aqui está a minha proposição P. Vou chamar essa aqui de P. I, ó o conectivo. O corregedor é o vice-presidente. Então, aqui está a minha proposição Q. E ele quer o quê? Ele quer a negação. Então, se eu tenho uma estrutura do tipo P, I, Q, como é que eu faço isso? Como é que eu nego? Vou aplicar a velha lei de Morgan. O que é que acontece? Primeiro, nego a primeira, não P. O conectivo é I, vai virar ou. Nego a segunda, não Q. Então, a negação é essa. Ele diz o seguinte, ó, o presidente é o membro mais antigo do tribunal. Então, a negação é o presidente não é o membro mais antigo do tribunal. E o que é que ele deu aqui, ó? Pega outra cor, a vermelha, e disse o seguinte, ó, o presidente é o membro mais novo do tribunal. Presta atenção nisso. Agora aqui a revisão do conceito de negação. Conversa com isso lá no módulo 1, a gente está conversando sobre negação. Meu amigo, a regra geral de negação é colocar a palavrinha não. Colocar a palavrinha não. Então, se eu digo assim, ó, João é alto. Qual a negação? É João não é alto. Não vai me colocar lá que João é baixo, não. Isso aí tá errado. Agora tem algumas bancas, você tem que ter cuidado. Por exemplo, a FCC. Em algumas questões a FCC entende isso, que a negação de dizer que João é baixo, de João é alto, João é baixo. Mas o correto, o CESP aí, no problema não segue isso. O CESP é mais lógico, né? Ou a regra geral é só colocar o não. Então repare, já nessa primeira parte aqui, você já ia ver que a negação está errada. Tem nada de mais novo. Mas você, concurseiro desconfiado, o que é que você faz? Continua. O que é que ele diz agora? Ó? Ele colocou um i. Mesma coisa da questão passada. Ó. Deveria ter o que agora, meu amigo? Deveria ter um ou. Porque eu estou aplicando a lei de Morgan. Deveria ter um ou. Então tem dois motivos para essa questão estar errada. Esse aqui, certo? Que a negação em regra não é essa. Mas o mais forte, para não restar dúvida, para não ter... podia ter gente colocar... Se não tivesse isso aqui, ia ter gente entrando em recurso, dizendo aqui que a negação de novo, tá? Ia ter essa confusão. Mas como ele não usou a lei de Morgan, ó, aqui deveria aparecer um ou, ó. Então, meu amigo, não tem dúvida. Esse gabarito está errado. Já está errado esse gabarito. Vamos ver a segunda, ó. Eu deveria ter um não que aqui. O corregedor é o vice-presidente. Qual a negação? O corregedor não é o vice-presidente. Ele botou perfeitinho agora. Ó. O corregedor não é o vice-presidente. Então, o que é que a banca fez aqui? Ó? Ela colocou uma expressão aqui que não era a negação do P, certo? Não era a negação do P, em regra, porque ele colocou mais novo. E ao invés do ou, ele colocou um i e um não que. Colocou um i e não que. E pela lei de Morgan, deveria ser um ou. Então, isso aqui, ó, gabarito errado. Então, Almeida, quando cair lei de Morgan no CESP, eu já marco errado. Não, né, meu amigo? Cuidado. Tem que fazer lá na hora da prova. Beleza? Então, bizu aí. A dica foi essa aí da semana. Bons estudos aí pro Bacen. Um grande abraço.